Bem, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos à sexta-feira e vamos desfrutar um pouco do livro que está substituindo temporariamente nosso alimento diário. O versículo proposto está em Hebreus 8:11, que diz assim: E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém. Vamos dar início à leitura, né? O sangue dos animais simboliza o sangue de Cristo. No Antigo Testamento era utilizado o sangue de animais como oferta pelo pecado. Contudo, em Hebreus vemos que esse sangue não podia remover pecados, mas apenas cobri-los. E isso não é suficiente, pois é como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ninguém enxerga a sujeira, mas ela ainda está ali. Em Romanos, vemos que Deus tolerava os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o sacrifício futuro do Senhor Jesus. Todas essas dívidas eram como notas promissórias que foram quitadas quando o Senhor Jesus morreu na cruz. João Batista disse a respeito do Senhor Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele remove o pecado. O Senhor pagou a dívida, resgatou a nota promissória. A propiciação feita pelo sangue de Jesus é maior que a expiação dos pecados feita pelo sangue de animais. Fomos criados por Deus, por isso originalmente somos dele. Contudo, quando o pecado entrou na humanidade, Satanás roubou o homem para si. Estávamos no império das trevas, mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus e estávamos debaixo de sua ira. Mas o Senhor Jesus veio como homem e pagou um alto preço para nos resgatar, morrendo na cruz e derramando o seu precioso sangue. Hoje temos paz com Deus, pois com a morte de Cristo nossa dívida foi paga e fomos reconciliados com o Pai. Assim como o sacrifício do Senhor Jesus e com o seu sangue que está no propiciatório, Deus tornou-se propício a nós, pois esse sangue tem eficácia eterna. Ele é capaz de lavar os pecados que cometemos no passado e os que ainda vamos cometer. Uma vez que o problema do pecado foi resolvido, fomos reconciliados com Deus e podemos contemplar a sua glória. Que, para ser justificado com o sacrifício do Senhor Jesus, o seu próprio sangue está no propiciatório. Logo, a lei não é mais necessária, pois a justificação não vem mais pelas obras da lei, e sim pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Na primeira parte do versículo 22 de Romanos 3, lemos: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. No original grego, a melhor tradução seria a fé de Jesus Cristo, e não a fé em Jesus Cristo. Em Gálatas 2:20, lemos: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Mais uma vez, a tradução correta é: vivo pela fé do Filho de Deus. A fé não é nossa, a fé é de Jesus. Em Hebreus é dito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse versículo mostra que Jesus é o único autor e o fim consumador da fé. Quando invocamos, ó Senhor Jesus, a fé de Cristo é transmitida a nós, e ela cresce à medida que recebemos a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ainda sobre a fé de Jesus, leiamos: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos
rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que alguém pregue para que as pessoas obtenham a fé de Jesus. Continuando, e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Porque esse versículo fala de pés, porque os pés são para andar, ou seja, para sair. Hoje estamos vivendo tempos de pandemia por conta do coronavírus, e para conter a disseminação do vírus, a recomendação das autoridades sanitárias é do isolamento social. Mas quando a situação voltar ao normal, não fiquemos parados em casa, saiamos para pegar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui vemos que é de fé em fé. Hoje, um pouco de fé, amanhã um pouco mais, depois um pouco mais. Esse processo não pode parar até chegar à unidade da fé. Fomos justificados pela fé e agora devemos Fomos justificados pela fé e agora devemos viver por ela. A experiência de Abraão, justificado pela fé. Vejamos agora a história de Abraão e sua experiência com a fé. A civilização na época de Abraão era extremamente idólatra, cultuando ídolos criados pelo próprio homem. Em Romanos 3, do 10 ao 11, lemos: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Foi nesse contexto que o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Em sua época, Abraão foi o único que seguiu e obedeceu ao Senhor. Cada vez que Deus lhe aparecia e falava, sua fé se fortalecia. Abraão foi chamado por Deus para sair daquela terra idólatra e para uma terra que ele lhe mostraria. Essa experiência é muito parecida com a nossa. A palavra igreja no grego é eclesia, formada por dois vocábulos, ek, que significa fora, e eclesia, que quer dizer Assembleia dos Chamados. Então, juntos seria a Assembleia dos Chamados para fora. Fomos chamados para fora desse sistema maligno que é o mundo. Leiamos Gálatas 3, 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois sacerdotes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse trecho mostra que a função da lei era nos conduzir a Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas antes dele, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Pela fé de Abraão, a palavra de Deus é considerado o pai dos que têm fé. Por isso, hoje, basta crer, somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa de herdar a terra. Leiamos Romanos 4, 13 e 14. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Aqui se diz, a sua descendência. Graças ao Senhor somos a descendência de Abraão. Cabe a nós a promessa de herdar o mundo que há de vir. Mas como nós nos tornamos herdeiros? Não é pela lei,
nem por obras feitas pelo nosso homem natural, e sim mediante a justiça da fé. Deixa que as pessoas briguem por esta terra. No fim, ela será dada a nós. No Evangelho de Mateus, vemos como podemos herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje, no mundo, há muitas pessoas violentas, há guerras com uns matando os outros para ganhar a terra. Diante disso, não precisamos fazer nada. Devemos apenas ser mansos, crer na justiça da fé, e um dia, se perseverarmos até o fim, herdaremos a terra. Somos os reis, herdeiros desta terra. Há 3 ocorrências no capítulo 4 de Romanos que mostram que Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. A primeira está no versículo 3, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A segunda está no versículo 9. Vem, pois, está bem-aventurança exclusivamente sobre os criminosos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E a terceira está no versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Esse versículo mostra que não somente a Abraão foi imputado a justiça, mas também a nós, os que cremos e temos como pai Abraão. Em Hebreus 11:8 é dito, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que lhe deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Quando Abraão foi chamado, obedeceu ele e estava em Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria, e Deus queria tirá-lo daquele lugar contaminado. Então lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão precisava sair daquele lugar, mas Deus não lhe deu um mapa apontando para onde ele deveria ir. Ainda assim Abraão saiu, pois Deus lhe disse, eu te mostrarei. O mapa de Abraão era o próprio Deus. Foi assim que ele chegou à terra de Canaã. Em sua primeira experiência, Abraão obedeceu. Ele até poderia questionar a Deus quanto ao caminho que deveria tomar, mas pela fé obedeceu sem questionar. Amém, irmãos? Eu vou ser breve no compartilhar, porque a leitura do livro é extensa. Amém? Então, a gente viu no início da leitura de hoje, dessa sexta-feira, que o sangue de bodes e sangue de touros, ele apenas cobria os pecados do homem e não eliminava. O irmão até considerou um exemplo de que quando se pega uma sujeirinha e se coloca embaixo do tapete, aos olhos você não consegue ver a sujeira, mas ela está lá ainda. E assim era todo homem antes de Cristo. Eles tinham pecados encobertos e não perdoados. E pela misericórdia de Deus, o que é que acontecia? Deus simplesmente deixava como se tivesse entregue na mão daqueles sacerdotes uma nota promissória que só seria pago definitivamente quando Jesus Cristo viesse aqui na terra e morresse na cruz, e sendo aceito por Deus ali todos os pecados da humanidade, todos os meus pecados cometidos outrora e os que ainda estão para ser cometidos, ou seja, os que eu ainda irei cometer porque sou pecador por natureza, serão totalmente perdoados. Irmão, isso é maravilhoso. Isso nos dá um refrigério muito grande, porque nisso a gente percebe claramente, pontualmente, que tudo depende de Cristo e de Deus. Nós só precisamos crer, e esse crer nos traz para dentro de nós a fé. Lembra daquele exemplo que o irmão Pedro Dong está dando sempre, nos domingos? Aquele caminhãozinho que ele vem em direção ao homem ali. Aquilo ali é tudo que Deus realizou por nós. É a fé, irmãos. E quando a gente crê, está dentro de nós. E essa fé ela nos justifica. E essa fé também nos qualifica a buscarmos o Senhor e futuramente sermos galardoados. Então isso é muito precioso mesmo. A gente ainda viu que Abraão ele foi chamado, né? Ele foi chamado, e
uma vez chamado, Abraão, ele seguiu a voz do Senhor. E Deus diz assim, ó: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu hei de mostrar, ou seja, que te mostrarei. Então, Abraão, ele saiu errante. Senhor Jesus, ele precisava sair do lugar, mas Deus não lhe deu um mapa apontando para onde ele deveria ir. Já pensou? Abraão saiu errante, ele não saiu com mapa nenhum. Mas ainda assim, Abraão saiu, pois Deus lhe disse: eu te mostrarei. Tá vendo, irmãos? É a fé. Onde está a fé nesse contexto desse versículo? Eu te mostrarei. O mapa de Abraão era o próprio Deus. Foi assim que ele chegou à terra de Canaã. Se será assim que nós chegaremos à boa terra, que na verdade é o reino. Outra coisa também que eu preciso tocar é que a questão da fé não é que eu tenho a fé em Jesus, é que eu tenho a fé de Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos, porque nada de nós, nem a fé é nossa. A fé, ela é de Jesus. Então, quando eu creio, eu recebo o quê? A fé. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque Abraão, ele não questionou, ele simplesmente foi caminhando, e como Deus era seu mapa, Deus foi mostrando a ele aonde ele deveria ir. Ó Senhor Jesus, ele até poderia questionar a Deus quanto ao caminho que deveria tomar, mas pela fé obedeceu sem questionar. Isso é um grande exemplo para nós, irmãos, que tenhamos fé e não questionemos.